Queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a um vídeo curto aqui no nosso canal Paulo Jorge. Estamos aqui para meditar no livro de Daniel, capítulo 7, versículo número 23, 24 e o versículo número 25. Diz assim a palavra do Senhor nesta manhã. Antes, porém, vamos orar. Querido Deus que estás no céu, agradecemos pela vida, pedimos o Espírito Santo para que nos acompanhe durante a leitura e a interpretação em nome de Jesus. Amém. Versículo 24 diz o seguinte: os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois dele, um outro rei se levantará e será diferente dos principais, dos primeiros reis. 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas suas mãos dele por um tempos e meio tempo. 26. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Amém? Muito bem, o texto bíblico aqui fala sobre os acontecimentos do tempo do fim, especialmente a partir do tempo em que o rei Nabucodonosor, que entrou em cena onde o Daniel estava preso, estava cativo, a contagem inicia bem ali no reino da Babilônia. Nós temos ali o reino da Babilônia como sendo o primeiro rei. O segundo reino entrou o reino da Média-Pérsia, onde nós conhecemos que era a junção entre o Império Medo e o Império da Pérsia, que se chamou por Medo-Persa, e depois temos em terceiro lugar o Império chamado por Grego, e depois do Império Grego então entraria em cena o quarto Império, que é o Império Romano. O Império Romano, ele estava dividido em 10 nações, mas dentro dessas 10 nações surgiu um rei que era muito forte, mais do que esses 10 reis. Na entrada desse rei fez com que 3 reis pudessem ser destruídos, assim ficando esse rei como sob controle de outras 7 nações, aquelas que pertenciam à Europa. E depois disso, o que aconteceu? O Império Romano, ele venceu, subiu no seu auge, não é? Então, quando estava quase a terminar, é quando nós encontramos a história em que o papado entra em cena. O que aconteceu? É que o próprio imperador romano, que era o Constantino I, quando viu que o seu império estava indo à decadência, ele ofereceu o império para o bispo de Roma, que era chamado por Eusébio. Eusébio era o bispo da igreja de Roma, cujo era adulador também do imperador romano. Nesse momento, quando o império estava indo à sua decadência, então fez-se a doação do Constantino, que é conhecido na história como a donação do Constantino. Você pode pesquisar na internet, pesquisar em livros históricos, vai encontrar que existe um edito chamado Doação de Constantino, onde o Constantino doa o império para o imperador, aliás, para o bispo de Roma. Sendo assim, a quarta nação é o Império Romano. O Império Romano tem 2 fases. Tem a primeira fase, que é fase pagão, onde trabalhavam os imperadores, e tem o quarto lugar, aliás, a fase espiritual, que é a fase onde é chamado era diferente de outros reinos. Quando você for a ler, vai ouvir que este reino, aliás, este rei, este animal, era diferente dos outros que vieram. Por que era diferente? Porque era um império, era um rei político, ao mesmo tempo religioso. Então aqui existe a diferença. Os outros reinos, que é o Império Babilônico, Medo-Pérsia, Grécia, eram somente impérios políticos, governantes políticos. Enquanto que o Império Romano, ele teve 2 fases. A fase pagã, política, e a fase espiritual, onde a fase espiritual entra em cena aquilo que é o poder através dos papados, e a fase política é aquela fase onde é chamado a fase então dos imperadores. Agora, nesse momento que estamos a falar, o Papa ele tem 2 características. Ele mesmo é o imperador ou é o presidente, ele mesmo é o líder espiritual daquela nação. Por isso que lá na Itália, ou podemos ser em Roma, não existe outro presidente para além do Papa. Ele ocupa os 2 cargos. Agora, aqui a mensagem diz que este império, o quarto reino, ele seria diferente de todos e falaria contra o Altíssimo, mudaria
cuidaria em perseguir os santos do Altíssimo e ao mesmo tempo também mudaria os tempos e a lei. O que é que aconteceu? O Império Romano, através do Constantino I, mudou o dia de adoração do sábado para o domingo. Mudou a lei de Deus. Em segundo lugar, através do Papa chamado Gregório, fez-se a mudança do calendário. O calendário judaico, ele tinha somente 30 dias, não tinha dias a mais. Mas o Império Gregoriano, aliás, o calendário gregoriano que nós estamos a usar agora, ele tem 31 dias, 29 dias e são 12 meses. Então, nesse contexto, dá para entender que existe alguma mudança. E outra questão, o dia começava ao pôr do sol e fechava-se ao pôr do sol. Mas de acordo com o calendário gregoriano, o dia inicia logo ali, quando termina às 0 horas, e depois começa um novo dia, quando já é 1 hora. Então, essa é a meditação que nós tínhamos aqui. Deus está chamando o seu povo, dizendo o seguinte: mas depois deste reino ter feito isto, vai se assentar o tribunal e este reino será julgado. Veja que aqui está no futuro, diz, mas o tribunal o julgará. Quer dizer, o Império Romano será julgado, porque o Império Grego, o Império Babilônico, Medo-Pérsia, não fez nada que Deus considera algo de suprema importância, senão o quarto reino na terra, porque o quarto reino mudou as leis de Deus. Mudou as leis de Deus, mexeu com o calendário que Deus tinha dado ao povo judeu e assim tornando o mundo inteiro a falhar. Por isso que quando você lê o livro de Daniel capítulo 8, versículo número 25 para 26, fala o seguinte: com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros, destruirá muitos que nele confiarem ou confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes, que é o próprio Jesus Cristo. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Quem irá destruir esse império será o próprio Deus. Por isso o Império Romano, ele permanecerá até na volta de Jesus. 26 diz: a visão desta tarde, das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira, cele, porém, a visão, pois se refere ao futuro distante. Então, esse império colocou, por causa da sua prosperidade, querer prosperar, ele mudou a lei de Deus, perseguiu os santos de Deus, mexeu com as coisas divinas e não só também. Podemos descrever muitas coisas que aconteceram através deste império. Sabe de que a Bíblia, quando fala em profecia, existe aqui algo que nós precisamos perceber. As profecias bíblicas, elas são interpretadas de acordo com os textos bíblicos. Por isso que Daniel capítulo 5, 24 a 25, fala desse reino. E Daniel capítulo 8 fala da cena que começa a partir do Império Grego até Roma. E depois de Roma entra em cena o Império papal, podemos assim dizer, o sistema papal. Agora, não querendo aí atormentar nem criar temor a alguns membros que são membros da religião que segue esse sistema, o bom aqui é que nós temos que prestar atenção. Deus fala muito bem de que quando chegar o tempo ele julgará, mas o império, o poder será dado ao povo santo. Por isso voltamos aqui no livro de Daniel capítulo 7, versículo 27, que diz: então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos. O povo do Altíssimo, o reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então, Deus ele irá vencer por meio do seu Filho, por meio do seu Cristo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Ao mesmo tempo que nós também que formos fiéis a Ele, aos seus mandamentos, à sua soberania, também venceremos juntamente com Ele. Agora, para terminar, eu gostaria de ler aqui o livro do Apocalipse, um livro muito importante que fala sobre a divisão do mundo em 10 supernações. Quando Jesus estiver a voltar, vai encontrar este mundo enquanto está dividido em 10 supernações, onde esse poder, o império, esse poder, esse sistema estará então dominando o mundo por intermédio do anticristo. Veja só o livro de Apocalipse capítulo 17, os versículos número, por exemplo, quando lemos aqui versículo número 15, ou vou ler 16, diz o seguinte: a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Então a prostituta é quem? É a igreja. Que igreja? Igreja que está ligado ao sistema papal. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Isso será então a
a luta que haverá no mundo inteiro entre todos os reinos do mundo que estão sendo encarados com esse sistema. Quando descobrirem que aquele sistema é enganoso, então eles sairão lutarão contra essa soberania, esse poder, esse sistema. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Qual é a grande cidade que reina sobre os reis da terra? Nós sabemos muito bem que o sistema papal ele reina sobre os reis da terra. E não só também, em termos de política, a América reina. Mas a América irá exaltar o sistema que é o sistema da besta, que se assenta então a mulher que é chamada aqui no livro do Apocalipse como a prostituta, a mãe de todas as abominações e de todas as prostituições da terra. Esse sistema começou há muito tempo, desde 538 até o ano de 1798, quando foi levado cativo o líder daquela religião na França, e depois no ano de 1929, através de Mussolini, foi retornado ao poderio a esta nação. Mas Deus julgará, e quando ele estiver a vir, Jesus Cristo irá encontrar todo mundo enquanto entregou o poderio a esta nação. Mas Jesus irá julgar e ele irá dar a recompensa que merece esta nação. Ele irá sair vencedor, ele e todos aqueles que o seguem. Agora, a pergunta que fica aqui é: onde você estará? No lado de Jesus Cristo ou no lado do sistema que muda a lei, que muda a agenda, aliás, que muda o calendário e que persegue o povo de Deus? Porque assim que aconteceu no passado, assim será no futuro. E não só também, mas no livro de Apocalipse 18, versículo 5, está um convite especial para você. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: sai dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então aí está. Sai dela, povo meu. Esse é o convite divino para os dias de hoje. Sair dela é abandonar o sistema, abandonar a mulher que se assenta sobre a besta, que é a igreja, que é movido por este sistema, e é você seguir os 10 mandamentos através do livro de Apocalipse 14, versos 12, que diz o seguinte: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eu desejo que você compreenda melhor estes textos e que aceite o convite do Espírito Santo, porque nós estamos vivendo mesmo no tempo desses acontecimentos. Que Deus possa te abençoar. Compartilhe com mais pessoas este vídeo e não só também seja o nosso seguidor e o nosso colaborador ao partilhar os vídeos, ao comentar os vídeos e não só ao deixar o seu joinha, que é o seu like. Assim o algoritmo irá saber que este conteúdo é relevante. E eu te vejo no próximo vídeo da meditação neste canal. Que Deus possa abençoar você e a sua família para sempre. Em nome de Jesus. Amém.